Muito boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu sei que eu já me apresentei de manhã, mas eu vou só me apresentar brevemente de novo para o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, para quem vai ter acesso a esse vídeo gravado. Meu nome é Caroline Bello, eu sou mestranda em Políticas Públicas pela Escola de Governo na Universidade de Oxford, sou bolsista da Fundação Lehman e, esse ano, sou uma das coordenadoras de conteúdo do Brasil Forum UK, junto com a Angela Boldrini. É com imenso prazer que nós damos início ao painel 35 anos de aborto legal no Brasil, avanços, retrocessos e futuros dos direitos reprodutivos. Apesar de estar previsto na legislação brasileira desde 1940, o aborto legal foi implementado no país apenas décadas depois. Em 1989, foi instituído o primeiro serviço oficial de interrupção voluntária da gravidez no Brasil, no Hospital de Jabaquara, em São Paulo. Esse marco completa 35 anos em meio a um acirramento na disputa política e judicial pelo direito ao acesso ao aborto previsto em lei. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em 3 casos: estupro, risco de vida para a pessoa gestante e anencefalia fetal. No entanto, o acesso a esse direito ainda é limitado, com menos de 2% dos municípios brasileiros oferecendo serviços de aborto legal. E uma barreira anterior a essa oferta já restrita é o estigma, a discriminação e a perseguição enfrentados por quem recorre a esse serviço de saúde pública. O Brasil Forum UK 2024 abre esse espaço de diálogo para discutirmos avanços e perspectivas para o futuro dos direitos reprodutivos no Brasil. Para tanto, contamos hoje com a presença de 3 convidados. A primeira é Helena Paro. Helena é médica, ginecologista obstetra, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e fundadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Helena é membro da Global Doctors for Choice Brasil e vice-chair do Comitê da Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras pelo Aborto Seguro. Obrigada, Helena. A próxima pessoa convidada é o Leonardo Morjan Brito Peçanha, que é pesquisador, doutorando em saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UFRJ. Atualmente, o Leonardo é conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Estudos de Transhomocultura, além de ser um dos organizadores do livro Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa. E a nossa última pessoa convidada é a Gabriela Rondon, que é advogada e co-diretora da ANIS, Instituto de Bioética. Ela é integrante da coordenação da Clínica Jurídica Cravinas, focada em direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos vinculados à Universidade de Brasília. A Gabriela também é membro do Comitê Coordenador do Consórcio Latino-Americana contra o Aborto Inseguro. E antes de passar a palavra à moderadora do nosso painel, queria apresentá-la brevemente. Angela Boldrini é coordenadora de conteúdo do Brasil Forum UK 2024, mestranda em estudos de gênero na London School of Economics and Political Science e é bolsista Chevening. Ela é repórter do jornal Folha de São Paulo, onde cobre política, direitos reprodutivos e desigualdade de gênero. A Angela também é apresentadora do podcast Caso das 10.000, que investiga o maior processo judicial de aborto no Brasil e acabou de ser premiado na semana passada. Então, parabéns e dou o palco a você. Estar aqui com vocês. Obrigada por terem topado o convite de vir discutir os direitos reprodutivos aqui em Oxford com a gente. Eu queria começar esse painel, acho, de uma maneira que não poderia ser diferente, que é tratando do que todo mundo deve estar pensando quando a gente fala de aborto legal nesse momento, que são as tentativas que têm acontecido de restringir esse direito nos casos em que ele já é previsto em lei recentemente, seja por resoluções do Conselho Federal de Medicina, seja pelo PL que vem tramitando na Câmara dos Deputados. Eu queria pedir para vocês brevemente fazerem uma explicação nas suas áreas de experiência, que são o direito, a saúde pública e a medicina, de como vocês enxergam essa atual conjuntura e de que forma, o que ela significa para o aborto legal no Brasil. Acho que eu posso começar.
Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, uso óculos, estou vestindo um macacão verde e no pescoço um lenço verde da campanha Nem Presa Nem Morta, Nenhuma Menos. Eu quero começar agradecendo imensamente a honra de estar aqui, compartilhando essa mesa, né, de debate com duas mulheres que eu já admiro há muito tempo e com um homem que eu passei a admirar há um dia, que foi exatamente quando a gente se conheceu. E aí também agradecer essa oportunidade da gente conhecer pessoas que lutam e que fazem a diferença na vida das meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar no nosso país. Eu vou falar sobre o ponto de vista da saúde e também do ponto de vista de direitos humanos, né? Esse projeto de lei que vem numa esteira aí muito recente, primeiro começando com a tentativa do Conselho Federal de Medicina de criminalizar e proibir a indução da sistolia fetal, que é um procedimento médico recomendado e essencial para os abortos em tempos gestacionais mais avançados, e culmina agora com esse projeto de lei que tenta, além de criminalizar os médicos, os provedores, que são a indução de assistolia fetal é um ato médico, recomendado não só pela Organização Mundial da Saúde, mas também pela Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras, mas também persegue as meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar que precisam de um aborto induzido, legalmente e com segurança no nosso país. Desde a resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente tem visto uma confusão entre os próprios profissionais da área da saúde que não sabem mais como reagir às demandas das pessoas mais vulneráveis do nosso país, porque são as crianças e são as mulheres mais vulneráveis que estão distantes de municípios, né? A gente tem menos de 4% dos municípios que oferecem um serviço de aborto legal, e aí essa oferta, eu vou dizer que é muito menos do que 4%, porque no trabalho da Marina Jacobs, publicado em 2020 e 2021, que fala sobre esses 4%, ela considera um serviço que tenha feito pelo menos um aborto legal em um ano, ou seja, não são exatamente serviços ativos, né? E isso causou inclusive uma confusão e um medo, né? A perseguição não só das mulheres, mas também dos poucos profissionais de saúde que cumprem os seus deveres legais e os seus deveres éticos de zelar pelo bem-estar das pessoas que procuram um serviço de saúde. Pega o gancho aqui. Bom, boa tarde a todas, todos. Meu nome é Gabriela Rondon, já fui apresentada, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, cacheados, estou com uma blusa preta. Também tenho um panhoelo no meu braço esquerdo e uma saia colorida aqui para lembrar o Brasil. Seguindo o gancho da Helena, para fazer o comentário sobre o famigerado projeto de lei, a gente dá esse pontapé na nossa conversa. Como eu sou uma advogada de formação, esperaria que o comentário viesse do campo do direito. E talvez a gente possa começar por aí. Tem um jeito simples de descrever esse PL, absolutamente inconstitucional. Mas a gente sabe, infelizmente, que essa análise curta não resolve a questão. E, inclusive, a gente sabe que quando os rumores do PL começaram a circular, a expectativa geral era qual? Que ele seria aprovado, com uma rapidez tão tremenda quanto foram os 23 segundos que o deputado Arthur Lira levou para declarar a urgência do PL aprovada na Câmara dos Deputados. E por que isso, na verdade, não foi para frente até agora, né? Por que nós estamos numa discussão já há algumas semanas bastante intensificada? Porque o movimento de mulheres agiu. Agiu para reenquadrar do que se estava falando, né? Agiu rápido, agiu rapidíssimo. Agiu na imprensa, agiu nas ruas, agiu nas redes sociais, com um chamado muito simples: criança não é mãe. E esse não era um enquadramento necessário para esse projeto de lei. Digo, inclusive aqueles que o propuseram não estavam pensando necessariamente que era aí que ia desembocar, né? Mas justamente qual foi o giro que o movimento de mulheres e os movimentos feministas fizeram? Tirar o tema do aborto dos absolutos morais e trazer para o concreto.
O que significa quando você tem, seja uma resolução do CFM que proibia a cistolia, como a Helena começou a falar, seja um projeto de lei que vai delimitar um tempo gestacional máximo a que as mulheres, meninas e todas as pessoas possam acessar aquilo que já está previsto em lei. Isso vai afetar, como a Helena já falou, as mais vulneráveis. A gente sabe disso pelas estatísticas, a gente sabe disso porque a gente acompanha os serviços e a gente sabe qual é a realidade dos abortos que, infelizmente, precisam ser realizados nesse tempo gestacional. Idealmente, o que deve acontecer? O acesso deve ser precoce, o acesso deve ser próximo de onde estão as pessoas. Deve ser um acesso à saúde comunitário, deve ser um acesso à saúde, inclusive, potencialmente por telesaúde, que a gente pode discutir aqui um pouco mais, com acesso aos medicamentos, com acesso à informação. Tudo isso já está mais que consolidado nas evidências de saúde e a nossa política de saúde deveria já oferecer. Só não é realidade ainda, justamente por uma série de barreiras que se desenvolvem ainda mais com o estigma. E, infelizmente, é isso que faz com que gestações cheguem a tempos mais avançados e precisem ser interrompidas nesse momento. Mas é preciso lembrar que, inclusive, é isso. São as vítimas que são, por exemplo, as crianças. E não é absurdo, né, o que se fez na comunicação de redes sociais de dizer é isso? É 20 anos de cadeia de ameaça para as mulheres vulneráveis e para as crianças? E não era exatamente esse enquadramento que os propositores estavam esperando que ia prosperar, né? Porque justamente numa população em que, se você faz a pergunta simples, você é contra ou a favor do aborto, você tem recorrentemente os resultados de pesquisa de opinião reforçando que a população brasileira seria idealmente contra o aborto. Você tem agora as pesquisas de opinião da última semana perguntando a população brasileira é contra ou a favor desse PL? 2 em cada 3 brasileiros são contra o PL. O que aconteceu? Né? Qual foi a mudança drástica? E é justamente o que acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais aqui nesse debate, é trazer para o concreto. Um dos grandes problemas que está no olho do furacão do aborto ser uma pauta tão contenciosa, uma pauta tão útil para a mobilização dos extremismos, especialmente de uma extrema-direita, que utiliza de forma bastante articulada, inclusive dos sentimentos religiosos das pessoas, de maneira muitas vezes não genuína, é justamente o fato de a gente insistir, inclusive no campo progressista, que o aborto é uma pauta de costumes, uma pauta moral. O aborto não é uma pauta moral. O aborto é uma pauta de saúde, o aborto é uma pauta de vida ou morte de meninas, mulheres e outras pessoas. E a gente consegue descrever isso por distintos dados. Eu estava pensando, inclusive, a gente estava discutindo à mesa da manhã sobre educação. Quando a Laura veio trazer os dados de que a evasão escolar, no caso das meninas, 24% das adolescentes saem da escola porque estão grávidas. Mais ou menos 600 mil, eu anotei e tirei foto para poder fazer o gancho, mais ou menos 600 mil adolescentes saem da escola porque estão grávidas. Como vamos achar que isso é uma pauta de costumes ou uma pauta moral? Isso é uma pauta de desigualdade, isso é uma pauta de pobreza, isso é uma pauta de futuro de vida possível para essas meninas e para as mulheres. Se a gente olha para os dados de morte materna, que é absolutamente, né, na grande maior parte das vezes são dados de mortes evitáveis. Se a gente olha para os dados desse contrassenso que é a morte materna infantil, a gente consegue imaginar o que significa isso? É uma menina de 9, 10, 11 anos morrendo num parto? Isso é uma questão de costumes? Isso não pode ser uma questão de costumes. A gente precisa discutir um pouco mais abertamente aqui. É isso. Obrigada. Bem, estão me ouvindo? Certinho? Boa tarde, quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês hoje, né? Fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, né? Barbudo, careca, que a calvície está chegando, né? Eu estou com um terno cor areia, com uma blusa branca por baixo, um óculos preto, de armação preta e um sapato marrom. Bom, acho que não por acaso eu quero iniciar falando de onde também eu venho. Eu sou doutorando da Fiocruz e o meu programa é um programa de pós-graduação em saúde da criança e da mulher. Nem falei isso com vocês, né? Saúde da criança e da mulher. E na saúde coletiva, né? Então, minha fala vai ser nessa perspectiva da saúde coletiva, pensando em aspectos sociais. Quem esse PL quer culpabilizar? Como elas já falaram, né? As mulheres vulnerabilizadas, principalmente mulheres negras, meninas negras, periféricas, tá? Que muitas das vezes vão ter essas crianças, né? Ou vão fazer aborto, vão abortar de formas totalmente delicadas, complexas, né? Onde vai deixar aí possíveis questões de saúde a longo prazo e que isso precisa ser visto, né? Esse PL traz para a gente diversos tipos de reflexões, onde a gente pode pensar, por exemplo, como cuidar e como evitar que meninas e mulheres e pessoas que gestam podem se proteger para evitar esse tipo de possibilidade de violência, né? A educação é uma ferramenta.
A gente hoje em dia não vê, por exemplo, discussões sobre gênero e sexualidade nas emendas das universidades. Muitas das vezes a gente vê falando sobre as questões das mulheres, mas não aprofunda. E quando aprofunda, vem uma moral e que tenta coibir esses tipos de assuntos, de temas dentro dessas disciplinas, né? A gente precisa atentar para o fato de que muitas dessas pessoas, né, tanto meninas negras, mulheres periféricas, crianças com variabilidade de gênero, né? A gente não pode deixar de esquecer que o estupro corretivo, ele acontece com mulheres lésbicas, meninas lésbicas, homens trans, pessoas transmasculinas, pessoas intersexo e não binárias. Pessoas que passam por uma leitura social de gênero, que não tem ali uma ideia binária, né? Essas pessoas perpassam por estupro corretivo. Esse debate também precisa passar por aí, né? A gente escutou um debate nas redes sociais que falar sobre as pessoas LGBTs ou as pessoas transmasculinas nesse debate ele está atrapalhando. Mas então a gente vai não falar e acabar escondendo ou invisibilizando esse debate para essas pessoas também, né? Então é uma perspectiva de incluir e perceber que esse tema ele engloba corpos diversos, né? E que a mulher também é uma dessas possibilidades, né? Por mais que seja, de repente, a que mais seja atingida, mulheres e meninas, né? E como eu disse, principalmente negras e periféricas. Então, essa PL, ela vem para botar a luz, né, nesse debate, nessas questões muito relacionadas à violência e como a gente precisa proteger as nossas crianças e mulheres, né? Como que isso, desde a infância, precisa estar disseminado, né? O controle dos nossos corpos, passando pela questão de como a gente quer o nosso corpo, tanto numa perspectiva de gravidez ou não, tanto numa perspectiva de modificações corporais a curto ou longo prazo, né? Então a gente precisa perceber o quanto que essa PL quer culpabilizar pessoas em detrimento de uma moralidade que não vai resolver o problema. Pelo contrário, só vai aumentar e limitar cada vez mais, fazendo com que essas pessoas continuem, mais uma vez, retroalimentadas nesse estigma e nessas violências, as quais elas já perpassam pelas questões cruciais de violência que o Brasil já vem passando ao longo do tempo. Então, eu acho que é uma PL que vem para trazer para a gente essas discussões e que a gente precisa estar atento para que a gente não se deixe levar por essas ideias, né? A gente não se deixa levar por essas ideias. A gente viu aí pessoas que sequer vão perpassar por esse procedimento, falando absurdos, dizendo absurdos, né? E isso é uma falácia. A gente não pode permitir que que essa PL passe e que é uma violência, né? Que a gente vai institucionalizar uma violência, né, para essas pessoas. Eu queria agora, na próxima pergunta, só dar um passo atrás, que é falar sobre acesso, a restrição do acesso que a gente já via mesmo antes de tentativas de mudar o que já existe na lei. O que existe na lei já não é acessível para a maior parte das meninas, mulheres e outras pessoas que gestam. Como a Helena estava falando, a gente tem esse dado de que menos de 4% dos municípios têm serviços de aborto legal. Nem sempre é fácil chegar nesses serviços. Eu cheguei a visitar o serviço da Helena e a gente viu que recebe-se pessoas do país todo, que às vezes viajam muitas horas para acessar isso. E também acaba sendo uma das motivações de ter uma interrupção da gravidez tardia. Então, eu queria trazer um pouco essa perspectiva de como a gente pode ampliar esse acesso, concretamente. O que falta, quais são os principais desafios e aí como a gente tenta mitigá-los. Eu vou tentar trazer essa resposta fazendo uma relação, inclusive, com o título desse painel, né? A gente tem 84 anos do Código Penal que estabeleceu que não se pune aborto quando praticado por médico em casos de estupro, em casos de risco à vida da pessoa gestante. E aí, mais recentemente, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2012, em casos de anencefalia fetal. Só que, desde 1940, eu ouso dizer que esse direito é um direito que está só no papel. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, dos quais 100 milhões, pelo menos, têm capacidade de engravidar e de necessitar de um aborto nesses 3 princípios legais.
E aí vocês têm ideia de quantos procedimentos de aborto legal são realizados no Brasil por ano? 2.000. Então, eu vou fazer uma conta aqui, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estimativas do IPEA contam que em 2022 a gente teve 822 mil estupros no nosso país. Contando aí 5% desses estupros, 75% entre crianças, né? E que 5% desses estupros podem resultar numa gravidez, a gente teria a necessidade de 40 mil abortos por ano, só no permissivo, violência sexual, estupro. E aí, vou contar para vocês, 20 mil crianças por ano no nosso país são mães antes dos 14 anos, o que configura estupro de vulnerável. E elas provavelmente nem estão nessa estatística da violência sexual, porque foram recebidas numa unidade básica de saúde ou num serviço de referência de pré-natal de alto risco, sem sequer saber que teriam direito a um aborto legal por serem vítimas de estupro de vulnerável. E aí eu vou tentar, em todo o permissivo legal, trazer histórias de meninas e mulheres que foram resgatadas das estatísticas de morte. Por quê? As meninas menores do que 14 anos têm 5 vezes mais chance de morrer na gravidez, no parto ou no puerpério do que mulheres entre 20 e 29 anos. E eu vou contar para vocês a história da criança mais jovem que a gente atendeu no Nua Vidas em Uberlândia, uma menina de 11 anos, da zona rural, que chega para a gente com um laço de fita amarelo no cabelo, grávida de 17 semanas, sendo estuprada pelo padrasto há 2 anos, e que fala que não sabe como é que uma mulher engravida, porque vai aprender isso na escola só no ano que vem. No ano que vem. Desculpa o mineirês, tá? Vocês escutaram o sotaque mineiro no começo da manhã e agora estão escutando de novo o sotaque mineirinho, que às vezes fala emendando, né? Tá bom, mas obrigada por, quando não entenderem, né? E a gente ainda tem a pressa para falar nos 5 minutos. No permissivo risco à vida, vocês sabem qual é a principal causa de morte materna? E aí eu vou falar materna porque é o nome do indicador de saúde que a gente tem, e a gente pode melhorar esse nome, que é a morte que acontece na gravidez, parto ou puerpério, que é 42 dias pós-parto. Vão falar hipertensão? Não. 30% das mortes maternas acontecem por causas obstétricas indiretas, ou seja, por doenças pré-existentes à gravidez e que pioraram o seu percurso ao longo da gravidez. E aí eu vou contar a história para vocês de uma mulher de 30 anos que vem do Rio de Janeiro, capital, para Uberlândia, Triângulo Mineiro. Por quê? Chegou no Rio de Janeiro com um diagnóstico de câncer de tireoide avançado, que não conseguiu ser retirado com a tireoidectomia, que é a retirada total da tireoide, e chegou nos seus exames pré-quimioterapia e radioterapia, que se exige um beta-HCG, que é o exame de diagnóstico de gravidez, e descobre uma gravidez e recebe do Hospital Oncológico, na capital do estado do Rio de Janeiro, agora a notícia de que ela só pode voltar daqui 9 meses depois que ela parir o filho. Isso é uma mulher que já tinha um filho e que optou por preservar a sua vida e cuidar do filho de 4 anos dela e que viaja de ônibus do Rio de Janeiro para Uberlândia porque ela não conseguiu acesso na capital do estado do Rio de Janeiro, né? Estamos falando de mulheres na capital do estado de São Paulo, em São Paulo, a maior capital do Brasil, que precisam de se deslocar para Uberlândia, para Salvador, para Recife, que são os únicos serviços que dão assistência e cumprem com o seu dever ético e legal de cuidar de uma gravidez, de cuidar de uma mulher que precisa de um aborto acima de 22 semanas. Vou convidá-los a ler o relato da Alessandra Tosi, ou Tosi, me desculpe, Alessandra, se eu não estou pronunciando o seu nome direito, uma cineasta que fez o relato dela no dia 19 de junho, no jornal O Globo. E aí, o título do relato dela no jornal é: Não fui eu que quis esperar 6 meses,
foi o sistema. Uma mulher que tinha um diagnóstico de uma malformação fetal incompatível com a vida e foi sistematicamente violentada pelo sistema e precisou de acessar um serviço já acima de 22 semanas, não porque ela quis esperar. Acho que eu vou encerrar por aqui, porque tem mais coisas para dizer, mas eu acho que esses relatos pessoais, esses relatos não são só números, são vidas. E não é uma só vida representa muitas outras vidas. É isso. Vamos lá, pegando o gancho, acho que é importante lembrar também a nossa memória super recente da pandemia. Talvez vocês se lembrem que lá em 2020, lá por julho, agosto, o Brasil chegou a concentrar 80% de todas as mortes maternas por Covid do mundo. Claro que nós sabemos que nós tínhamos muita coisa em curso, um governo negacionista, enfim, uma série de desestruturação do sistema de saúde que não respondia adequadamente, mas também é impossível negar que há uma sobreposição das questões aqui, e justamente essas são várias das mulheres que estavam em situação de um permissivo legal previsto no Código Penal desde 1940, que é risco à vida, e não puderam optar por interromper essa gestação. Né? E nós, da ANIS, fizemos inclusive um estudo qualitativo para seguir a história de algumas dessas mulheres, ouvindo o relato dos seus familiares. Vários deles repetiram muitas vezes que falaram para o corpo técnico, para o corpo médico, que se tivesse que escolher, escolhe ela. Essa é uma gestação desejada, mas uma situação de risco, escolhe ela. E se atrasou tanto para fazer qualquer tipo de medida, seja para um aborto ou uma interrupção da gestação antecipada, antecipação de parto, que essa mulher veio a falecer. Então, isso é só um dos grandes exemplos de como, infelizmente, a legislação que a gente tem não se cumpre. Por que não se cumpre? Porque justamente elas são as frestas da lei. A regra hoje é a criminalização. A gente não tem nenhuma outra lei no Brasil que regule a temática do aborto, exceto o Código Penal. O que isso significa? Que a nossa entrada no tema é a punição. A nossa entrada no tema é o braço penal do Estado. E a única coisa que se diz é, exceto nessas duas situações aqui, mas essa terceira que o STF adicionou, nós vamos punir com cadeia quem faça um aborto ou quem auxilie. E não tem mais nenhuma regulação a respeito, né? Exceto as regulações de saúde, todas infralegais, etc. Então, isso tudo para dizer que talvez a gente precise fazer um outro tipo de conversa. Se o cenário atual não é suficiente nem mesmo para aqueles casos que já estão previstos em lei, o que está faltando? Talvez a gente precise falar abertamente, honestamente, sobre tirar o direito penal dessa conversa. Essa é necessariamente uma questão de saúde. E, inclusive, se a gente for pensar que o nosso objetivo como país, eventualmente, seria, inclusive, preservar a vida das pessoas que gestam, mas também fazer com que, eventualmente, mais nascimentos com vida ocorressem, ou seja, que os abortos fossem menos frequentes, a gente vê pela comparação com outros países do mundo que não é a lei penal que faz reduzir o número de aborto. A gente pode olhar isso pelos dados do Brasil, se a gente pega os dados, por exemplo, da Pesquisa Nacional do Aborto, que é feita desde 2010, e essa série, feita desde 2010, mostra uma consistência dos abortos inseguros feitos no país, uma consistência de mais ou menos 500 mil a cada ano. Helena falou de 2 mil no sistema oficial de saúde, 500 mil no sistema ilegal, inseguro. Né? E esse número não diminui ao longo do tempo. A gente olha, assim, em comparação, por exemplo, a América Latina é uma das regiões do mundo que concentra a maior parte das leis restritivas de aborto no mundo. Tem vários países, por exemplo, na América Central, que não permitem aborto em nenhuma situação, nem risco à vida da pessoa que gesta. E é, ao mesmo tempo, a região que concentra taxas mais altas de aborto em comparação com outras. Então, não é a lei penal que está reduzindo. E, ao mesmo tempo, a gente vê que em vários países onde se implementou leis mais progressistas, digamos assim, se descriminalizou o aborto, combinada com outras políticas de saúde reprodutiva, no médio, no longo prazo, eventualmente, até mesmo as taxas de aborto diminuem. E vocês podem até se perguntar, mas que contrassenso? Como assim você permite aborto e diminui a taxa de aborto? Porque, em geral, essas políticas elas não vêm dissociadas. É uma política de descriminalização acompanhada com um pacote de política de saúde reprodutiva que vai desde educação sexual, acesso a contraceptivos. Conseguir ouvir essas mulheres mulheres, meninas e todas as pessoas, desculpa, sem estigma, para poder entender, inclusive, por que ela precisou desse primeiro aborto e, eventualmente, cuidar dessa situação, seja violência, seja falta de acesso à informação, seja falta de acesso ao método que é mais adequado para ela, de planejamento familiar, e conseguir evitar que essa mesma mulher faça um segundo aborto. Ou evitar que outras mulheres parecidas com ela sequer precisem do primeiro aborto, porque você consegue informar melhor essa política de saúde, uma vez que a estratégia não seja
de intimidar essas pessoas, essas mulheres, e seja sim de cuidar. Né? Você não vai conseguir, nem se a meta for diminuir o número de abortos, fazer isso agindo contra as mulheres e as pessoas que gestam. Só vai ser possível fazer isso com as mulheres e as pessoas que gestam. São elas que decidem, no fim das contas, seja qual for a lei penal, inclusive se colocando em um risco muito mais agravado que o risco de prisão, que é o risco de morrer numa tentativa insegura. Então, é tudo isso que a gente precisa organizar na conversa para entender como a gente, como país, pode lidar com esse tema de uma maneira um pouco mais responsável. Hoje é legal com elas também, vou trazer também um caso, um exemplo, né? Um homem trans, todo mundo entende? Todo mundo entende? Homem trans? Então, que já fez sua retificação, né? De nome e gênero nos documentos e sofre um aborto. Eu fico pensando se ele vai ter acesso a esse aborto, né? No caso, ele querendo ter, sendo sido por estupro, o aborto legal. Como que ele vai passar por esse procedimento, né? A gente entende que a sociedade, enquanto binária, ela entende que apenas as mulheres perpassam por esse tipo de procedimento. No caso, um homem trans, né, que venha a ser estuprado e for ser direcionado para fazer esse tipo de procedimento, ele já vai estar passando por todos os estigmas relacionados a uma transfobia institucional, uma transfobia social, né? Provavelmente vai ser lido como mulher, mesmo que seja um homem barbado, né, barbado e tudo mais, vai ser lido como mulher e vai passar por todos esses estigmas. Estou falando de lacunas. Estou falando de como uma perspectiva binária pode trazer questões complexas para esse tipo de possibilidade, né? O pessoal colocou aí na mesa, né, um card que tem 2 QR Codes. Um QR Code, né, que tem esse desenho, é sobre um artigo que eu escrevi com a professora Jacqueline Gomes de Jesus e a Anne Monteiro, que é sobre transfeminismo das transmasculinidades, direitos sexuais e reprodutivos de homens trans brasileiros. Eu convido vocês a ler, né, porque traz um panorama das questões relacionadas a direitos reprodutivos e também aborto no contexto geral, relacionadas às corporeidades transmasculinas, intersexo e não binárias, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, eu convido vocês a lerem o QR Code que está do lado do ambulatório que eu trabalho. Eu trabalho no ambulatório, eu sou profissional de educação física de formação e eu trabalho nesse ambulatório que faz parte no Hospital Piquet Carneiro, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E lá a gente tem um ambulatório trans que trabalha uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe multidisciplinar eu estou lá. E por que eu estou trazendo isso? Porque o protocolo em saúde que rege hoje no Brasil a saúde da população trans, que é o processo transexualizador, que está para sofrer uma reatualização, ele vai perpassar também por uma ideia de castração química, onde, por exemplo, as pessoas trans, elas não vão poder, por exemplo, gerar seus filhos, homens trans gerar seus filhos, fazerem famílias trans, né? E como se fosse uma interrupção, como se fosse uma cópia de uma corporeidade cis. E a gente já entende que os corpos trans são plurais e as pessoas hoje em dia nem vão acessar, por exemplo, reposição hormonal, por exemplo. E o que isso tem a ver com o aborto? Tem a ver que se essas pessoas não têm amparo na própria saúde trans que rege esse cuidado para as pessoas trans, quiçá, se essa pessoa trans, se essa pessoa transmasculina, se essa pessoa não binária, intersexo, precisar passar por um aborto legal, como que isso vai ser, né? E aqui eu não estou querendo trazer uma ideia de ranking de violência, mas dizer que essas corporeidades perpassam por questões que também têm a ver com esse assunto. Essa temática precisa ser incorporada, né, dentro de todas as possibilidades corporais de pessoas que possam passar por esse procedimento, né? Então, a minha fala aqui é muito nesse sentido de incluir esse debate e fazer com que a gente possa ampliar o olhar e dizer que os corpos que gestam, os corpos com vulva, né, e as pessoas que menstruam, por exemplo, são as pessoas que perpassam por esse tipo, que podem perpassar por esse tipo de procedimento, né? E isso a gente não pode esquecer. A gente muitas vezes esquece, como eu falei anteriormente, que assim como as mulheres lésbicas, né, mulheres cisgêneras lésbicas, homens trans perpassam por estupro corretivo. A gente tem casos, chega pra gente casos de homens trans que são estuprados e isso é escondido, isso é invisibilizado. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais,
que faz a pesquisa anualmente sobre as violências da população trans do Brasil, né, traz esses dados. E nem nesses dados que a própria ANTA traz vão estar ali aparecendo questões relacionadas a violências, por exemplo, estupros de homens trans. Quer dizer, e quando aparece, essas corporeidades elas são muitas das vezes confundidas com outros corpos geralmente de mulheres, não de homens trans. Então, assim, eu estou querendo dizer que existe uma invisibilização e que se a gente não falar nesse debate sobre a perspectiva das transmasculinidades, pessoas intersexos e não binárias, a gente vai estar também colocando essas pessoas de novo nessa invisibilização. E quando a política pública chegar, não vai chegar para essas pessoas também. Então, o que a gente quer é que esse debate se fique amplo, né? A gente quer somar nessa luta, né? Para que, junto com as mulheres, né? Do lado das mulheres, a gente possa também lutar contra esse absurdo que é essa PL. É nessa perspectiva. Não é tirar o lugar de ninguém, né? E sim somar. Gente, eu poderia aqui fazer mais 500 perguntas, mas eu queria abrir para a plateia para ver se tem questões. Giovana, você está com o microfone? Vamos começar aqui com a Juliana. Desculpa. Giovana. Sim. Oi, gente, eu me chamo Lívia, eu faço mestrado em Gênero e Desenvolvimento na ONU School of Economics, com o Steven também. Primeiro, uma consideração assim, na verdade, primeiro eu queria super agradecer as apresentações, fabuloso, muito importante mesmo a gente discutir isso nesse espaço, nesse momento. Primeiro, uma consideração assim que ficou muito na minha cabeça nas últimas semanas, que acho que esse projeto de lei especificamente trouxe para a gente pensar, acho que é um pouco o lugar da família, no sentido de como essa discussão trouxe para a gente também talvez uma quebra de expectativa da família como esse lugar harmonioso quando a gente olha nos dados de violência que tem os padrastos, os tios, os pais, os avós cometendo essas violências. Então, acho que marca um lugar também, mesmo do debate público, muito importante para a gente pensar qual é o papel da família, como essas violências se perpetuam ali dentro. E, enfim, me saltou aos olhos e achei que foi uma condição muito interessante como a gente vem discutindo isso publicamente. Mas a minha pergunta é em relação ao acesso. Então, a gente discutiu o acesso hoje de diferentes formas, né, de diferentes barreiras. A gente pensou no acesso em termos geográficos, de onde estão esses centros onde o aborto legal pode ser realizado, enfim, problemas burocráticos no acesso ao aborto, outros impeditivos, por exemplo, de respeito ao nome social, e, enfim, discutimos em diferentes frentes. E eu fico pensando sobre o futuro. A gente conversou já sobre retrocesso e sobre avanço, pensando no futuro. E pensando no acesso especificamente, o que vocês avaliam que são quais seriam as melhores soluções, digamos, as melhores práticas para a gente fazer a democratização do acesso? E aí eu penso o acesso melhor compreendido até no espaço geográfico, assim. Então, a gente está falando que tem pouquíssimos serviços no país que realizam o procedimento. É via telemedicina? É melhorando a regulação dos medicamentos abortivos no país? Existem outras boas práticas que a gente pode olhar? Acho que nesse exercício que outras companheiras comentaram aqui também hoje, da gente pensar em futuros caminhos, sonhos, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Vamos pegar três perguntinhas e a gente responde em bloco também? Vamos... Natasha, vamos só passar aqui que ela tinha levantado a mão primeiro. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou Juliana. Em primeiro lugar, queria parabenizar a organização do fórum pela, infelizmente, falar coragem de trazer, né, esse tema. Acho que é a primeira vez nesses anos todos de fórum que o aborto está com este nome. A gente não está falando apenas de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, a gente deu nome, né, às práticas que acontecem que salvam vidas, né?
Então, essa acho que é a primeira coisa, parabenizar. A outra é agradecer também para a Gabi, Helena e Leonardo pela disponibilidade de vocês de colocarem seus rostos, né, seus corpos também à disposição dessa conversa, que é uma conversa muito difícil. Eu fico particularmente muito mexida com o tema, assim, acho um tema muito difícil da gente, quando vocês trazem os casos qualitativos, específicos, assim, e imagino a dificuldade e até o sentimento de não estar seguro, da pessoa não estar segura quando você está na linha de frente, como vocês estão, e a Ângela também, né, faz com o seu trabalho jornalístico muita linha de frente também. Eu queria fazer um pouco da pergunta da ordem prática do dia a dia, da defesa, vamos dizer. Claro, o tema está agora em voga, infelizmente, por causa deste projeto de lei específico, que, enfim, sem palavras para falar, né, para descrevê-lo especificamente. É muito triste que o PL tenha sido usado não só... E é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, né? A professora Débora Diniz comentou muito sobre isso. Assim, ele não é um PL que é para versar apenas sobre a vida das mulheres e das pessoas que gestam, e das crianças, e das meninas, especificamente, né? Ele tem toda uma agenda política por trás. E eu acho que isso é muito triste, que isso seja a agenda política de objeto de troca. Mas, desculpa me estender, na verdade, mas a minha pergunta era para vocês que estão na linha de frente. Quais, no limite do que vocês puderem nos falar, claro, assim, mas as estratégias específicas de se proteger, de proteger umas às outras, nesta linha de frente, seja na profissão, seja na medicina, seja na pesquisa, seja no jornalismo, seja, né, se você quiser comentar também, Angela, seja nas campanhas. E a outra, um pouco de como a gente consegue mobilizar as pessoas que normalmente não estão nessa linha de frente ou não se sentem à vontade de falar. E aí eu queria fazer um parênteses rapidíssimo, só para terminar essa fala, que eu vi muitos poucos homens se manifestando sobre o tema, apesar de, na intimidade ou em grupos menores, falarem, olha, não, é um absurdo. Né? Mas as vozes que se colocaram, em geral, elas são vozes femininas, né? ou de pessoas que estão mais ali de frente. Então, queria que vocês comentassem isso. Obrigada. Ana Márcia. Primeiro, parabenizar a organização, parabenizar todas as pessoas desse painel. Esse é um assunto que mexe muito com a gente e, né, gera muitos gatilhos, né? O meu é o ódio, simplesmente. Assim, dá um ódio tão grande, porque, assim, sabe, como é que a gente sai disso, né? Mas tentando controlar aqui as emoções. A minha pergunta é sobre a questão religiosa, né? Eu acho que a gente não consegue pensar esse tema sem incluir primeiro, né? Acho que tem um uso da religião por pessoas que defendem essa atrocidade, né? A defesa dessa atrocidade usando a religião. E, numa perspectiva mais ampla, né? Não nos limitando apenas à discussão do aborto, a incapacidade que eu acho que o setor progressista brasileiro, falando de uma maneira muito ampla, tem de dialogar com os evangélicos no Brasil. Eu queria ouvi-los um pouco sobre isso, porque eu acho que, se a gente não conseguir avançar nisso, a gente não vai conseguir colocar o Brasil no século XXI em algumas agendas. Obrigada. Márcia. Márcia Lima, secretária de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Obrigada. Muito bem. Bom, boa tarde, obrigado pelo painel. Eu concordo com o ponto que a Márcia trouxe aqui. Quando eu faço pesquisa, é muito interessante ver a posição dos evangélicos sobre esse tema, e eu vejo eles muito pouco presentes nos debates sobre o tema. Mas a minha pergunta é a seguinte: a doutora Gabriela colocou um ponto que eu vejo nas pesquisas de opinião, que é a separação entre o tema moral religioso e o tema do amparo à mulher e o tema de saúde. E esse é um tema que eu percebo que tem muita ressonância se fosse estabelecido. Então, a minha pergunta é: por que não se consegue desenvolver narrativas de comunicação para justamente fazer essa separação do amparo, o tema de saúde, versus a discussão moral e religiosa? Porque esse é um tema que, se houvesse qualidade na narrativa, teria muita aderência na opinião pública. Eu não vejo isso acontecendo.
Como é que ele se chama? Está acontecendo, Maurício. Podemos fazer aqui as respostas, e aí a gente faz uma última pergunta, que eu vi que o Ian também está com a mão levantada, e aí a gente vai ter que encerrar, porque senão a gente não vai conseguir partir para o próximo painel, que também é um assunto profundamente importante, que é o como salvar a Amazônia. Sim. Começa? Quem gostaria de começar? Ou que é o contrário? Vocês quem sabe? Pode ir, vai. Posso? Mas eu não sei, talvez a gente não precise de todo mundo responder todas as perguntas, né? Pode ser? Sim. Lívia, sua questão é tão... Cadê ela? Saiu. Ah, tá aí. Sua questão é tão fundamental que ela perpassa... Quando a gente pensa, será que a telesaúde é a solução? Não para todo mundo, né? A gente sabe que mais de 90% das pessoas que tiveram acesso ao aborto medicamentoso com orientação por telesaúde ou tiveram acesso ao tratamento medicamentoso até por correio nas experiências internacionais, que não é o caso do Brasil, né? A telesaúde nossa é o acompanhamento do tratamento em casa, mas com um primeiro atendimento presencial para dispensação hospitalar da medicação, porque o misoprostol está restrito ao uso aos hospitais por uma norma da Anvisa, uma portaria de 1998, que ainda não foi atualizada, mas o tratamento medicamentoso, o acesso a essa tecnologia barata em saúde, seja com o misoprostol, seja com a mifepristona, que também não está disponível no Brasil, por falta de interesse, né, da indústria farmacêutica no mercado brasileiro, é uma saída. Inclusive, a gente nem precisa de colocar, não estamos nem falando de colocar os medicamentos disponíveis para vender na farmácia com retenção de receita, mas que estejam disponíveis nas unidades básicas de saúde ou na unidade de saúde da família, que é onde está mais de 95% das pessoas em idade fértil, que têm capacidade de gestar e que podem precisar de um aborto nos casos permitidos por lei. Então, não é só a telesaúde, porque a gente também... A tecnologia não está na mão de todas as pessoas no nosso país, né? No Brasil. Eu vou só comentar, porque acho que a questão da proteção vai ficar com a Gabriela, porque eu me recorro à justiça. Eu me recorro, acho que todos os profissionais de saúde que lidam com o aborto previsto em lei acreditam na justiça brasileira e que o sistema judiciário funciona, né? Então, vou pedir para a Gabriela responder, mas eu tenho um nome para dar para o PL. Cruel, o adjetivo, na verdade, para dar para o PL. É cruel com as pessoas, com os profissionais de saúde, com os médicos, mas, sobretudo, com as meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar. É uma agenda política, mas deveria ser uma agenda da saúde. E não sou eu que estou dizendo isso. A Organização Mundial da Saúde coloca que aborto é cuidado em saúde e que não deveria estar em nenhum texto de leis penais, e sim nas leis da saúde. E que enquanto os países membros da Organização das Nações Unidas ainda não tiverem reformado as suas leis, que essas leis sejam interpretadas à luz dos direitos humanos. E aí eu só vou colocar uma questão. 1940, Gabriela pode me corrigir, nem existiam direitos humanos, né? Então, concordo com você, Maurício. É uma questão de saúde, né? E não é uma questão de religião, porque não é uma pauta... Porque todas as mulheres que professam todas as religiões do Brasil, as mulheres católicas, as mulheres evangélicas, as mulheres espíritas, as mulheres da Umbanda, as mulheres que abortam no Brasil, legal ou clandestinamente, são mulheres que professam todas as religiões do nosso país. É isso. Pega o gancho? Sim. Terminei. A colega já levantou a plaquinha de 1 minuto. Eu prefiro seguir o ministro Barroso e dizer que eu tenho que falar menos do que... Por favor. Giovana, cadê o microfone? Primeiro, agradecer, o debate foi
extremamente enriquecedor. Eu sei que o tema é o aborto legal, nas 2 exceções previstas no Código Penal. Mas nós temos uma discussão mais ampla, que é o aborto de uma maneira geral. E há, como todos sabem, uma ação no Supremo Tribunal Federal, que eu pedi vista, porque, nesse momento, a gente não tem condições de fazer prevalecer a posição que me parece boa, até por uma falta de apoio na sociedade, em geral. O que eu tenho procurado fazer, e queria compartilhar aqui e pedir a ajuda de vocês, é levar à sociedade a compreensão de qual é efetivamente a discussão. Então, eu tenho procurado dizer, e recentemente fiz isso, que, evidentemente, ninguém é a favor do aborto, ninguém acha que o aborto é uma boa forma de contracepção. Portanto, o papel do Estado é evitar que ele aconteça, dando educação sexual, dando contraceptivo, amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em condições adversas. O que eu tenho procurado fazer é o debate de que uma pessoa pode ser contra, pode pregar contra, pode não querer fazer, pode insistir para as pessoas próximas não fazerem, e que tudo isso é diferente de achar que a mulher deve ser presa. Portanto, essa distinção a sociedade brasileira ainda não consegue fazer com precisão. E antes de a sociedade, e talvez os próprios juízes em geral, compreenderem que são coisas diferentes, a gente não consegue fazer prevalecer essa ideia, quando nenhum país democrático e desenvolvido do mundo criminaliza a interrupção de gestação, pelo menos no aborto normal e não no legal, até um determinado período. Mesmo nos Estados Unidos, depois de Dobbs, a maior parte dos estados ainda permite. São poucos os estados em que a vedação é expressa. Portanto, eu acho que as pessoas que defendem o tema da interrupção de gestação como uma questão de saúde pública, porque eu acho que é isso mesmo, têm que ajudar a fazer esse debate na sociedade. Você pode ser contra, não tem nenhum problema. Normalmente as pessoas serão contra, mas isso não significa criminalizar, isso não significa prender a mulher. Se a gente não conseguir fazer as pessoas, em geral, entenderem isso, a gente não consegue levar essa agenda nem mesmo no Supremo. Portanto, é quase que um apelo a quem participa desse debate para me ajudar no debate público a levar esse tipo de esclarecimento. Obrigado. Agora que o ministro falou, eu queria passar para a Gabriela, já que estamos no campo jurídico, para comentar e responder Obrigada, as outras ministro, perguntas. pelo seu comentário. Acredito que estamos bastante alinhados, na verdade, porque acho que parte do que o ministro falou ajuda a responder, inclusive, a pergunta do Maurício ou da Márcia, né, de como a gente faz esse debate, inclusive com o campo que tradicionalmente é o campo que se coloca refratário. E é exatamente isso, é descer para o concreto. A discussão sobre aborto, ela não é abstrata, ela é concretíssima. E quando a gente desce para o concreto, a gente consegue fazer perguntas diferentes. Porque a pergunta, como o ministro falou, você é contra ou a favor do aborto, é muito diferente de perguntar você é contra ou a favor que uma mulher vá para a cadeia. E as poucas pesquisas de opinião que já são feitas com essa segunda pergunta já têm encontrado resultados muito diferentes. Porque a pergunta em abstrato vai apelar a hegemonias morais, hegemonias religiosas, a pessoa nem está, de fato, calculando uma consequência, seja dessa proibição do aborto ou do que ela está dizendo, né? Agora, quando você desce para o concreto, essa mobilização desse PL, você vai falar, criança não é mãe, você vai falar concretamente, é uma menininha de 10 anos correndo risco de vida, muda toda a conversa, né? Então, de fato, a gente precisa, inclusive do nosso campo, digamos, progressista em geral, parar de falar que aborto é uma questão de costumes. Não é uma questão de costumes, porque se a gente insiste que é uma questão de costumes, a gente cristaliza essa discussão, seja do contra ou a favor, ou dessas visões privadas sobre o tema. O tema não é privado, o tema é público se a gente está discutindo políticas públicas. É privado na dimensão de cada um da sua fé. Mas a gente está falando de políticas públicas, ele é necessariamente público, e a gente precisa fazer, inclusive, a pergunta, o que significa quem se diz pró-vida? Pró-vida significa o quê em termos de política? Se a gente pergunta, em geral, os grupos políticos ou as lideranças políticas que se dizem pró-vida estão defendendo o quê? Se a gente vai olhar no miúdo, em geral, é só criminalização. É só ameaça, vulnerabilização, maltrato e morte de mulheres, meninas e pessoas que gestam. Não tem, de fato, políticas protetivas, políticas para a infância, políticas para um cuidado mais efetivo, divisão de cuidado entre gêneros. Não tem.
Então, se a gente precisa fazer as próximas perguntas. Se a gente cristaliza que é costumes, a pauta fica declaratória, sou pró-vida. E a gente termina a conversa aí. Não termina aí, a gente tem que fazer as próximas perguntas. Né? Acho que é um pouco isso. Eu acho que eu queria aproveitar a colocação do ministro Barroso junto com a da Juliana e colocar assim, nós estamos aqui, né? Nossos corpos estão aqui à disposição, inclusive para esclarecer, para qualificar o debate, né? E eu concordo muito com a Gabriela quando a gente traz a questão do concreto. 1 a cada 7 mulheres aqui, quantas mulheres somos? Até os 39 anos, vai realizar pelo menos um aborto clandestino, né, no nosso país. Então, a gente tem muitas histórias para contar, né? E muitas vezes chegam mulheres que estão em sofrimento por questões da religião e que veem no aborto, e aí eu vou falar do legal, porque é a única experiência que eu tenho, né, como uma única saída para a sobrevivência, né? Então, acho que é importante a gente colocar rosto, nome, né, para essas histórias, né? Estamos aqui e vamos continuar porque a gente acredita muito. E talvez não seja um tema em que a gente vai precisar de ter a maioria da sociedade, né? Porque a gente precisa, inclusive, de defender os direitos. Eu não vou nem falar da minoria, porque somos metade, né? Metade da população brasileira tem possibilidade de ter uma gravidez que dá risco para a sua própria vida, ou uma gravidez que é decorrente de estupro, ou uma gravidez indesejada. Quando a gente vai falar sobre a DPF 442, que tenta legalizar o aborto até a 12ª semana no nosso país, né? Uma discussão que nós já temos um atraso histórico, né? E a gente estava ouvindo as questões históricas aí, aqui hoje de manhã, como nós estamos atrás, né? Em muitas questões, e a cada dia que passa, mais mulheres morrem, né? Talvez a gente não possa esperar, né? Talvez não, as mulheres não podem esperar. Eu acho que essa é uma questão que se coloca, que se faz muito importante para nós. Gente, a gente realmente vai ter que encerrar, mas eu queria perguntar uma coisa, Leonardo. Você prefere fazer uma fala final? Você gostaria eu vou me abster para o Ian perguntasse? E aí, você, por favor, responda a pergunta dele e a gente encerra dessa forma. Pode ser? Isso. É o microfone. Oi, gente, agradeço. Obrigado, Leonardo. Bom, eu sou Ian Habib, sou professor de gênero, diretor do Museu Transgênero de História e Arte, co-coordenador da linha de pesquisa Estudos Trans, Travestis e Intersexo, do NUCUS, na UFBA. Eu queria trazer uma questão que é uma ampliação do debate de aborto legal e que também tem a ver com direitos reprodutivos, que é algumas questões judiciais, inclusive, que acontecem antes, né, das violências sexuais e que também envolvem o direito reprodutivo do grupo que eu chamo de HTTMNBI, que é homens trans, pessoas transmasculinas, não binárias e intersexo. Sim, pessoas intersexo também podem precisar do aborto e também dos direitos reprodutivos. E queria trazer também algumas questões que a gente tem de dificuldade jurídica, que é, primeiro, impossibilidade ou dificuldade de utilização da Maria da Penha. Uma pessoa que tem sofrido violência doméstica, por exemplo, desse grupo que eu mencionei, ela não consegue utilizar a Lei Maria da Penha, porque o texto legal fala em mulheres, né? Ou pessoas aí as pessoas que gestam não estariam inclusas. Então, quer dizer, se eu hoje sofrer uma violência doméstica, inclusive sexual, eu não consigo usar a Maria da Penha. A segunda questão que eu queria trazer é uma das minhas alunas, que é uma enfermeira obstetra de Santa Catarina, um dia me trouxe 2 casos de homens trans em situação de rua que precisaram utilizar a maternidade para parir. Eles não conseguiram, eles pariram na rua. Então, eu queria trazer também que, bom, os serviços de maternidade também não estão atendendo essas pessoas. A terceira coisa que eu queria trazer também, para a gente pensar no futuro, né, dos direitos feministas, reprodutivos no Brasil, é a questão que tem algumas outras, que seria a negativa de atendimento, né, em lugares especializados para atendimento de mulheres.
Então, essas pessoas não estão sendo atendidas nesses lugares, então elas sequer conseguem chegar até esses lugares para receberem atendimento ginecológico, violência obstétrica e reprodutiva. Então, quer dizer, essa pessoa ela não consegue sequer fazer um exame, um Papanicolau. E, por último, o roubo, o furto de materiais biológicos tem sido denunciado. O Museu Transgênero de História e Arte acabou de musealizar uma história de um roubo de um material biológico que foi advindo de uma mastectomia. Então, quer dizer, são inúmeros direitos reprodutivos que estão sendo apagados, né, dessa população. A gente precisa falar não só de invisibilidade, mas de uma mudança epistêmica no sujeito do feminismo no Brasil hoje. Mulheres e todas as pessoas que gestam seria uma ótima possibilidade, mas isso precisa mudar no texto legal também. Porque, se não está no texto legal, as pessoas que já não estão sendo atendidas pela Maria da Penha nos centros que atendem mulheres, sequer vão atender homens transgêneros. Imagina uma pessoa que chega com barba no centro, não vai ser atendido. Então, os textos legais eles precisam mudar. Não sei se vai dar tempo de vocês falarem, mas seria a pergunta de como a gente pode se unir para construir um futuro feminista para todos os sujeitos feministas, todos os sujeitos, né? Não só mulheres. Obrigado. Leonardo, posso te pedir para fazer o encerramento com essa pergunta? Sim. Não, eu acredito que... Eu acho que uma possibilidade, e aí também respondendo a pessoa que perguntou do acesso, seria a gente ter uma lei que garantisse, uma lei específica, né? Porque eu acho que, minha opinião, eu acredito que as nossas demandas, elas perpassam também por outros lugares. Eu acho que, no primeiro momento, a gente deve estar, sim, do lado das mulheres, né, e das meninas, mas eu acredito que a gente precisa de uma lei específica que garanta as nossas demandas, porque elas são específicas, sabe? A lei de identidade de gênero no Brasil não precisa rolar, ela precisa acontecer. E dentro dessa lei precisa estar lá, né, as questões relacionadas à Lei Maria da Penha, dentro dessa lei de identidade de gênero, precisa estar lá relacionadas às questões relacionadas de aborto, direitos sexuais e reprodutivos, de violência para proteger as pessoas trans, no caso, pessoas trans masculinas, homens trans. E isso, no Brasil, infelizmente, é algo que a gente vai ver a muito longo prazo, porque a gente tem um Brasil totalmente contra e que perpassa por questões de moral, que não percebe que a nossa corporeidade ela também é importante para a cultura, enfim, para tudo na sociedade, né? Então, tudo que tem relação com as corporeidades transmasculinas vão perpassar, sim, por uma invisibilização, porque tudo que acontece está relacionado a essa invisibilização, e não invisibilidade, mas invisibilização, que é naturalizada, né? Por conta desse cissexismo, né? Que é essa ideia única de apenas um tipo de corpo, no caso, o corpo de pessoas que não são trans, né, e sim de pessoas que são cisgêneras, pessoas cis, né, tudo vai estar atrelado a esse universo. Então, a gente precisa, como diz a Indianara Siqueira, né, desbinarizar, né, para poder tentar colocar, né, nossas pautas também dentro dessas perspectivas, né? Por isso que eu falei que o artigo que a gente escreveu é Transfeminismo das Transmasculinidades, porque é através que é o feminismo das pessoas trans, né? Então, através do transfeminismo, a gente pode estar junto, como eu falei no início, junto, para poder minimizar, né, esses casos que o Ian trouxe, né? A gente passa, assim, por tudo isso que ele falou. Os caras estão morrendo de câncer de colo de útero. Já chega para a gente doente. Já chega para a gente num lugar, assim, de, sabe, de doença avançada, porque não conseguiu ser atendido em lugar nenhum. Então, eu acho que o primeiro momento, sim, seria esse, mas a gente precisaria, sim, de uma legislação que garantisse esses direitos. E não lacunas, como a gente vê por aí, né? Claro que corrobora com a gente, a homotransfobia hoje é um crime, né, equiparado às leis de racismo, mas é uma brecha, né? É uma brecha. E não é uma lei, né, definitivamente que garanta os direitos específicos, né? Perfeito, muito obrigada, Leonardo. Gostaria de agradecer todos os painelistas e encerrar esse painel, que foi uma discussão tão produtiva. Obrigada. Obrigada.